Mas vamos lá, gente. Então vamos falar um pouquinho, a minha fala hoje. Eu escolhi falar a partir da disciplina de planejamento estratégico, elaboração de projetos e planejamento estratégico, que é uma aula que está começando, uma disciplina que está começando agora. Na próxima semana eu escolhi essa disciplina porque ela vai ser selecionada, né? Tanto o pessoal da graduação, ela faz parte da matriz da graduação e também da pós-graduação, né? Então vamos pensar um pouquinho, como o tema era igrejas relevantes, eu pensei em fazer aqui algumas provocações para vocês, para nós refletirmos se o planejamento estratégico faz parte ou não das marcas de uma igreja relevante. Será? Que igrejas relevantes, que igrejas saudáveis fazem planejamento estratégico? Quais são os desafios disso? Será que é bíblico de fato ou não? Será que isso é coisa de igreja ou isso é coisa de empresa? Será que isso foi algo simplesmente importado do mundo empresarial, capitalista, para dentro das igrejas? Ou isso traz também algum tipo de benefícios e oportunidades? Então, quais são aí os desafios e se existem, né, oportunidades para isso? Depois, claro que eu vou aprofundar com o pessoal aí, né, nessa disciplina. Vou só trabalhar rapidamente aqui alguns conceitos, espero, no tempo que eu tenho. Mas vamos lá. Planejar é importante? Sim ou não? Todos concordam que sim? Que é? Então, duas pessoas falem para mim por que é importante. Só duas, porque a gente não tem mais tempo, senão eu gostaria de ouvir mais, né? Depois, lá na sala de aula, eu vou ouvir mais. Pois não, Yasmin? A Yasmin diz que para poupar tempo é importante. Ok. Para saber aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Ok. Corrigir rumos. Aí, ó, gostaria de ouvir mais, né? Pena que a gente não tem tempo, mas corrigir rumos também. Muito, muito boas as respostas. Mas já que nós estamos falando de planejamento estratégico, né? Em geral, sabemos o que é planejar, mas o que é um planejamento estratégico? Depois a gente, na disciplina, vai ter tempo de aprofundar mais isso, mas hoje aqui eu coloquei só dois conceitos, duas definições, tá? Só para a gente entender, só para a gente estar aí na mesma página do que nós estamos falando. Então, esse aqui é um conceito do Sebrae, tá? Uma instituição secular, né? Um conceito geral para a gente entender. O que é planejamento estratégico, então, segundo o Sebrae? Planejar estrategicamente significa compatibilizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente externo, as condições internas, sejam elas favoráveis ou não, de modo a satisfazer os seus objetivos futuros. Então, esse é um conceito, né? Bem popular, bem prático do que é um planejamento estratégico. Aliar as oportunidades do ambiente externo com as condições internas para se atingir objetivos aí no futuro, né? Seja no curto, médio ou longo prazo. Então, essa é uma definição de planejamento estratégico. Mas, para não ficar só com uma, peguei também aqui de um cristão, daquele livro Administração numa Perspectiva Bíblica, da editora Betânia, que é um livro muito bacana também nessa área. E ele, né, como cristão, também nos traz uma definição aqui, que é a seguinte. Então, planejamento estratégico consiste em definir o propósito principal de um projeto, as atividades a serem realizadas, a ordem em que elas serão efetuadas e os recursos necessários para a sua conclusão. Tá? Cada um desses quatro fatores precisa estar presente, caso contrário, a probabilidade de sucesso será pequena. Tá? Então, aqui uma outra definição do que é um planejamento estratégico. É definir claramente um propósito pretendido, tá? E depois disso, definir quais as atividades serão realizadas para alcançar esse propósito, em que ordem elas devem acontecer e quais recursos serão necessários para efetuá-la. Então, essa também é uma definição na disciplina. Depois a gente vai ver outras aí, aprofundar um pouco mais, né? Mas em função do nosso tempo, acho que já deu mais ou menos para entender o que é um planejamento estratégico. Sim ou não? Ok, estou aprendendo com o professor Roberto, né? Amém ou não amém, né, professor? Desculpa que eu plagiei errado. Eu diria, né, e vou trabalhar de maneira geral, uma definição que eu apresentaria de planejamento estratégico é que o planejamento estratégico ele visa responder essas 4 perguntas, tá? Quem somos? Onde estamos? Para onde queremos ir? E como chegar lá?
E depois, né, na aula, a gente vai aprofundar como fazer isso, né? E todas as turmas, todos vocês vão passar por essa disciplina, porque ela faz parte da matriz, e aí vocês vão entender melhor como fazer isso, tá? Mas será que planejamento estratégico deve ser uma prática adotada nas igrejas? Mas não é o Espírito Santo que faz como ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer, e ele sopra para onde quer. Hã? Será que é espiritual fazer planejamento? Será que isso realmente é uma marca bíblica de uma igreja relevante? Sim? Ok. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso afinal, né? Afinal, nosso tema são marcas bíblicas. Vamos então confirmar se essa é ou não uma marca bíblica de igrejas relevantes, de igrejas saudáveis, tá? Então aí eu poderia aqui ficar citando vários versículos, tá? Mas eu separei alguns rapidamente só para, de maneira introdutória, ver o que a Bíblia apresenta ou fala sobre isso, tá? Para que não fique dúvidas. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, olha só, né? O livro da sabedoria de Deus, né? Olha só o que diz. E não é simplesmente planos, tá? São planos bem elaborados. Você deve ser, né, diligente na elaboração dos seus planos para que você seja bem sucedido nos seus projetos e o apressado acaba na miséria, acaba fracassando. Um outro versículo onde o próprio Jesus, olha só, nos evangelhos, gente, falando sobre planejamento estratégico, né? Olha só o que Jesus diz. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000? Percebe? Jesus usa duas ilustrações aqui, dois exemplos, para falar sobre a importância do planejamento estratégico, né? Mas alguns textos que sugerem isso, né? O Diego até soprou aqui, né? Olha só Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Olha só, até Deus faz planos. Será que é bom ou não? Será que é necessário ou não? Até Deus faz planos. Um texto que a gente vai trabalhar e vai aprofundar mais na nossa disciplina, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possam ler quem passa correndo. Ou seja, a necessidade, né, depois a gente vai aprofundar na disciplina o que é uma visão, como elaborar, mas a necessidade de ter clareza de visão. De maneira resumida, né, só para entender, visão é você ter clareza de onde você quer chegar, para onde você está indo, qual é o seu alvo final, qual é o seu objetivo central. Então, né, o Deus orienta o profeta. Olha, escreve isso. Não tem isso só na sua mente, não, você precisa comunicar isso com clareza, tá? Paulo, irmãos, para mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo tinha alvos claros, estabelecidos. Só faz isso quem? Planeja. Só tem metas, objetivos, alvos claros quem? Planeja, né? Então, gente, e aí? Será que isso é realmente um mandamento bíblico? Será que planejamento estratégico é de fato necessário? Será que é uma marca de igrejas relevantes e saudáveis? Se a Bíblia deixa tão claro isso,
por que de maneira geral, né, graças a Deus aqui não, nós temos assim um público, né, seleto, mas por que será que ainda existe tanto preconceito em relação a esse tema? Por que tantas pessoas ainda pensam que planejamento estratégico não é espiritual? Por que planejar um culto bem organizado? Por que elaborar métodos, né, projetos? Então, alguns desafios, né, que nós temos aí, já que a Bíblia é tão clara a esse respeito, já que esse é um assunto tão importante, nós vemos desde Deus, Pai, Jesus, Paulo, sábio, né, falando sobre a importância desse tema. Então, vamos pensar em formas de... Né, porque a necessidade ou um desafio de vencer os preconceitos e conceitos equivocados que existem a esse respeito. Né? Hoje já não é tão comum, mas alguns anos atrás, quando eu lecionava essa disciplina, algumas pessoas falavam, não, tá vendo, já estão querendo transformar a igreja numa empresa. Esse negócio de estabelecer metas, números, contar, isso não é coisa de igreja. Que nós nos preocupamos com números, nós nos preocupamos com qualidade. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, gente. Planejamento estratégico. Um dos desafios que nós temos é mostrar para as pessoas que planejamento, que organização é espiritual, sim. Porque o próprio Deus planeja. Porque a Bíblia nos ensina a importância de planejar. Para não passar vergonha, para não fazer feio, como Jesus, né, ensina nas suas ilustrações, para que sejamos bem-sucedidos, fazermos bons planejamentos. Né? Então, é espiritual, sim. Porque senão Jesus não ensinaria, senão Deus não planejaria, senão a Bíblia não ensinaria e recomendaria essa prática. Né? Outro preconceito, né, ou conceito equivocados que nós precisamos vencer, é algo que eu já ouvi também muitas vezes. Né? Como eu já citei aqui, não nos preocupamos com números, mas com qualidade. Gente, a Bíblia se preocupa com números. Tem até um livro na Bíblia chamado Números. O censo, está cheio de censo na Bíblia toda. Tudo era contado. Sabe por que nós sabemos que 3.000 pessoas se converteram lá no discurso de Pedro? Porque contaram. Sabe por que nós sabemos? Porque tinha 120 pessoas lá no cenário orando? Porque contavam. Nós precisamos nos preocupar com os números, sim, e com a qualidade também. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário. As quantidades são importantes. Porque se nós não nos preocupamos com pessoas se convertendo, muitas pessoas estão indo para o inferno. Deus se preocupa com o número, sim, Deus não tem problema nenhum. A questão é a motivação que temos com os números. Né? Como nós falamos aqui, se a nossa motivação de ter pessoas nos convertendo e a nossa igreja crescendo é para que simplesmente a gente tenha mais dinheiro no caixa, ok, a motivação está errada. Os objetivos de uma igreja são diferentes de uma empresa. Mas o que é diferente no planejamento estratégico das empresas e da igreja é que lá a motivação, os objetivos são o lucro, é o dinheiro, e nada, em princípio, né, teoricamente, nada de errado nisso. Uma empresa realmente precisa ter lucro para se sustentar, enfim, né? É uma outra questão aí, mas ok. Agora, esse não pode ser o principal objetivo da igreja, obviamente. Claro que ela precisa de recursos para expandir, para aquecer, para os projetos, mas a motivação, o objetivo dela é outra. São pessoas sendo salvas, transformadas, restauradas, famílias sendo tratadas e restauradas. E quanto mais pessoas ela alcançar, menos pessoas indo para o inferno, mais pessoas sendo curadas, sendo transformadas. Obrigado, placar. Mas os números são importantes, sim, gente. Esse negócio, não, nós não nos preocupamos com o número porque nós nos preocupamos com qualidade. Isso é desculpa esfarrapada. A Bíblia não incentiva isso. Agora, Lidiane, eu posso me preocupar só com os números, sem qualidade? Óbvio que não. Eu preciso também ter qualidade. A quantidade e a qualidade não são excludentes, pelo contrário.
Eu preciso trabalhar para que mais pessoas ouçam o evangelho, para que mais pessoas se convertam, para que a igreja cresça de maneira saudável, portanto, com qualidade. Mas a Bíblia não tem essa dificuldade, né, que muitas vezes nós temos. Pelo contrário, né? É Deus quem dá o crescimento. Nossa, esse negócio de fazer planejamento, estabelecer e tal, isso é coisa de homens, isso é carnal, não é espiritual, porque é Deus que dá o crescimento, e é Deus mesmo. A Bíblia ensina. Agora, você já se fez uma pergunta? Por que algumas igrejas crescem de maneira saudável e outras não? Será que Deus não quer que elas cresçam? Será que Deus fala, não, essa igreja aqui eu vou dar crescimento porque eu quero que cresça, essa daqui eu não quero que cresça, então eu não vou dar crescimento. Às vezes a gente espiritualiza algumas coisas, gente, e não é isso. Algumas igrejas vão crescer porque são mais organizadas, porque sabem se planejar melhor. Mesmo lá no Novo Testamento, Deus fazendo um avivamento, o espírito daquilo que estava acontecendo, mas as pessoas, elas tinham a simpatia dos de fora, elas oravam constantemente, elas ajudavam, né, as viúvas, os órfãos, e Deus vai trabalhando, e eles vão caindo na graça das pessoas. É Deus que dá o crescimento. Mas você pode observar que as igrejas, né, nem toda igreja o crescimento em si não é sinônimo de que ela é saudável. Tem muita coisa que não é saudável e cresce também. Né? Inclusive câncer. É ou não é? Agora, igrejas saudáveis precisam também crescer, gente. É natural, Deus deseja. Se você tem um filho, né? Quando nós somos mãe, a gente sabe, né? A gente tinha uma pira, não sei vocês, mas tinha uma pira com aquele negocinho que tinha que estar sempre crescendo certinho, né? Tem toda uma... Por quê? Se aquilo não, né? Se a criança não está crescendo de maneira saudável, você leva ela para o médico, vê o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada? Meu filho está doente? Né? Tem tratamento para isso, tem um hormônio que toma lá do crescimento e tal. Porque uma igreja saudável, ela vai crescer de maneira saudável, orgânica, se não tem alguma coisa errada. Né? E é Deus que vai dar esse crescimento. Mas, gente, Deus usa também o nosso planejamento, a nossa estratégia, a nossa organização. Então, por que algumas igrejas crescem e outras não? Porque Deus não quer? Então, se não está crescendo, a gente vai pôr a culpa em Deus, que não quis que ela crescesse? Por favor, né? Meu placar, falta 1 minuto ainda ou não? Estou terminando aqui. Placar, acabou a pilha? Por fim, para terminar, tá, gente? Oportunidades. A gente poderia explorar mais isso aqui, vamos fazer na matéria, mas, sinceramente, eu não conheço igrejas saudáveis, crescentes e relevantes, que não sejam organizadas, planejadoras, claras nas suas estratégias, né, na sua visão, e visionárias. É ou não é? Mas esse negócio de igreja grande... Gente, tem igreja grande saudável, tem igreja pequena saudável, desde que ela seja pequena e esteja crescendo. Então, a gente tem que quebrar esses preconceitos, né, esse tipo de coisa, e o planejamento estratégico é uma coisa que colabora e ajuda para isso, e é bíblico, e a Bíblia ensina tudo isso, e nós precisamos nos empenhar sobre isso.